E aí, minha gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu tô bem, graças a Deus. Estamos bem. O vídeo que eu trouxe aqui para vocês hoje é um tanto reflexivo sobre o caso de um influenciador chamado Lito Souza, que há alguns dias começou a aparecer para mim no Instagram, de muita gente compartilhando um vídeo com ele, né, aparecendo. E eu não tinha parado para saber o que é que estava acontecendo, o que é que estava sendo dito no vídeo. E outro dia eu estava no YouTube e apareceu, né, um influenciador reagindo a um vídeo que ele fez, esclarecendo tudo, né, falando sobre o que é que está acontecendo com ele. Enfim, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, para caso queiram assistir o vídeo completo. Eu me emocionei muito, muito mesmo com o vídeo, porque traz à tona um espelho para a nossa vida. Por quê? Porque vendo a situação que ele está passando, olhando para a esposa dele, e entendendo, de acordo com o que eles dizem, com o diagnóstico que receberam, de que é uma doença que não tem tratamento, e que ela pode receber a pior notícia que alguém poderia receber, tendo ali o amor da vida dela, tão frágil, sabe? Eu olho para minha vida e eu penso, meu Deus, obrigada pelo privilégio de ter meu esposo com saúde todos os dias. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Falar sobre os dias comuns, falar sobre tanta coisa que muitas das vezes os nossos maridos fazem que a gente desdenha, né? Os sacrifícios que eles fazem todos os dias saindo para trabalhar. Um exemplo de tanto que o meu marido faz, tantos sacrifícios que ele faz, um deles foi nesse processo que a gente estava de mudança, e ele veio trabalhar em outra empresa, e lá onde a gente morava, em Minas, ele teve que se deslocar 8 horas até chegar o destino, e aí nós estávamos lá em Alagoas, né, de férias. Quando chegamos em Brasília, ele foi nos buscar, então 8 horas descendo, mais 4 indo para Brasília, 12 horas voltando, deu 16, mais 16 no outro dia que era para voltar, né? Não, mais 16 não, mais 8 horas no outro dia. Então, somando isso aí, gente, o tanto de coisa que ele passou na estrada, né, dos livramentos que ele recebeu, mas ele não mediu esforço nenhum. Até dei outras opções para ele não ter que se locomover, mas ele falou, não, eu vou lhe buscar. E na semana seguinte também mais 16 horas para ir buscar a gente, depois voltarmos juntos. Então, assim, coisas comuns, né, assim, diante disso eu olho assim e digo, meu Deus, é muito motivo para agradecer, muito motivo para agradecer, sabe? E às vezes a gente está tão acostumado com a correria, com o dia a dia, que quando você se depara com um caso como esse, você diz, meu Deus, eu não estou sendo grata o suficiente pela vida do homem que o Senhor me deu. Eu não estou sendo grata o suficiente pela vida do homem que o Senhor deu para compartilhar a minha vida, sabe? E eu me emocionei muito, muito mesmo, tanto pela esposa como por ele, e pelo filhinho dele, que é da idade do meu filho, bem dizer. Eu não quero falar sobre o pior, sabe? Não, porque Deus pode fazer um milagre se for da vontade dele, mas assim, que barra que ela está enfrentando, sabe? Então, no dia comum, no cotidiano, vamos ser mais, sabe, praticar gratidão cada dia mais,
sabe? Porque a Bíblia fala que nós temos que servir o nosso próximo. Isso é qualquer pessoa. E dentro do nosso lar, que é o nosso maior ministério, é servir o nosso marido como se estivéssemos servindo a Cristo. O que eu faço para ele é como se eu estivesse servindo o próprio Cristo, está escrito na palavra. Entendeu? Então não é só eu fazer por ele, esperando que ele faça de volta para mim. Não, é servir com amor mesmo. Hoje em dia eu não trabalho fora, é ele quem trabalha. Eu sou dona do lar, eu quem administro a casa. Então eu quem tenho meus horários, eu faço as coisas a hora que eu quero. Mas ele não, ele sai, ele vai se sacrificar, ele vai correr atrás. Escuta ali cobrança, reclamações. Eu não, eu tô de boa. Então a vida do marido e da mulher não é uma comparação de quem trabalha mais ou menos. É reconhecimento. Eu reconheço o quanto que ele se esforça. Eu tenho certeza também que ele reconhece o quanto que eu me esforço. Mas diante de uma situação dessa, comparando a essa esposa, né, prestes a receber uma notícia, a pior notícia da vida dela, eu paro assim e analiso, sabe? É um privilégio. Você é privilegiada. E da hora que eles saem para trabalhar até a hora que eles voltam é motivo de sobra para dizer assim: Senhor, muito obrigado pela saúde dele. A doença ou a morte, ela não escolhe a pessoa. Se é rico, se é pobre, qual a cor, não. Ela não escolhe. Então a gente tem que viver assim, não. Poderia ser eu. E se fosse eu? Então a gente tem que ter empatia. A gente tem que refletir mesmo, e muito, para fazer todos os dias valerem a pena. Para dizer assim, não, eu vivo uma vida intensa com meu marido. Eu sirvo com todo o meu coração. Mesmo quando eu penso que não vai dar para fazer 100%, mas se eu der 90%, por que os 10% não está ok? Vamos analisar? Porque é como se estivéssemos fazendo para Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês, dos maridos de vocês, do lar de vocês. Vamos orar pelo Lito, pela esposa dele, que Deus faça conforme que ele achar melhor. Tanto na vida dele, quanto na vida de tantos e tantas outras pessoas diagnosticadas com doenças que não têm cura. Orar pelas esposas que já não têm esse privilégio, que estão contando os dias, infelizmente, para se despedirem. Mas, gente, se a gente parar para analisar, é um negócio muito... A gente não consegue, porque a gente não está passando por aquela situação, sabe? A gente tem que ter um nível de empatia muito alto para entender a situação que aquela pessoa está passando. Então é justamente isso. Por a gente viver um cotidiano comum, a gente não nota quão privilegiadas nós somos. Mas vamos notar mais os detalhes. Vamos ser mais minuciosas. E continuar servindo, amando e sendo gratas constantemente. Deus abençoe, minha gente, os maridos de vocês, a família de vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem, comentem aqui embaixo também. E só desejo que Deus proteja o nosso bem mais precioso, né? Que são os nossos maridos. Além dos filhos, né? O nosso marido, ele é o amor da nossa vida, né? Marido. Então, eu só tenho que agradecer, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.